A síndrome dos ovários policísticos é um distúrbio endócrino que acomete uma em cada 5 mulheres. E esse distúrbio ele tem alguns sintomas, eu não diria sintomas, mas características, dentre as quais você tem o hirsutismo com H, tá? Que é o crescimento de pelos na face, acne, infertilidade, sobrepeso ou obesidade. É muito comum mulheres com síndrome dos ovários policísticos terem sobrepeso ou obesidade. E isso é um fator de risco importante para o desenvolvimento da síndrome metabólica, que consiste em sobrepeso ou obesidade, principalmente obesidade abdominal, dislipidemia, ou seja, problemas no colesterol, né? Você tem o LDL, que é o colesterol ruim aumentado, o HDL, que é o colesterol bom reduzido, os triglicerídeos aumentados. Você tem também problemas na pressão arterial mais aumentada, inclusive você pode ter hipertensão arterial, problemas no metabolismo da glicose, sua glicemia é mais alterada, inclusive você pode desenvolver a diabetes do tipo 2. Então a síndrome metabólica ela pode ser conhecida também como quarteto mortal. Você tem esses 4 fatores todos alterados. E nas mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, é muito comum elas terem a circunferência da cintura elevada e a glicose alterada, a glicemia alterada. E esses 2 fatores são 2 fortes fatores de risco para o desenvolvimento da diabetes do tipo 2. Portanto, a síndrome dos ovários policísticos é um fator de risco importante para o desenvolvimento da diabetes do tipo 2 em mulheres. Nesse sentido, promover intervenções relacionadas a mudanças no estilo de vida é extremamente importante na tentativa de reverter esses parâmetros que são alterados, que estão alterados. E nesse ponto o exercício físico tem um papel extremamente importante, porque ele consegue reverter todos esses parâmetros, ou pelo menos a maioria desses parâmetros que são alterados pela síndrome dos ovários policísticos. E aí eu vou mostrar para vocês um estudo que foi publicado por pesquisadores australianos no ano de 2022. Esse estudo foi uma revisão sistemática e meta-análise que pegou 18 estudos que verificaram o papel do exercício físico, várias modalidades que eu vou mostrar aqui, no tratamento de alguns parâmetros alterados pela síndrome dos ovários policísticos. E aí foram 18 estudos reunidos, e quando juntou esses 18 estudos, dava um total aí de 613 mulheres que, claro, tinham síndrome dos ovários policísticos. Esses estudos colocavam essas mulheres para fazerem vários tipos de exercícios, como por exemplo, exercício aeróbico com intensidade moderada, o HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, musculação e treinamento combinado, que é quando você faz musculação e aeróbio na mesma sessão de treinamento ou em sessões separadas. Isso é chamado de treinamento combinado. Essas mulheres, ou melhor, esses estudos tinham intervenções com durações variadas. Então tinham estudos que duraram 8 semanas de intervenção, ou seja, dá 2 meses, até estudos que tiveram 20 semanas de intervenção, que dá ali 5 meses. Então 2 meses a 5 meses de intervenção. Essas mulheres treinaram entre 2 vezes por semana até no máximo 5 vezes por semana. E o que é que esses pesquisadores verificaram? 2 resultados bem importantes. O primeiro é que houve aumentos significativos na aptidão cardiorrespiratória, ou seja, na capacidade cardiorrespiratória dessas mulheres, em todas as modalidades treinadas, ou seja, houve aumentos significativos na aptidão cardiorrespiratória para as mulheres que treinaram aeróbio moderado, para as mulheres que treinaram HIIT, para as mulheres que treinaram musculação e para as mulheres que treinaram combinado. No entanto, ao que parece, o treinamento aeróbico com intensidade moderada causou uma alteração na aptidão cardiorrespiratória numa magnitude maior, ou seja, causou uma alteração maior na aptidão cardiorrespiratória. E elas também tiveram reduções significativas na circunferência da cintura. No entanto, não houve alterações na pressão arterial, na sensibilidade à insulina, na glicose, nos triglicerídeos e no HDL colesterol, que é o colesterol bom. Então vamos lá para os comentários. Você pode pensar o seguinte, peraí, em primeiro lugar, não houve alterações na pressão, na sensibilidade à insulina, na glicose, nos triglicerídeos, no HDL. Quer dizer então que o exercício não resolve esses problemas nessas mulheres que têm esses problemas alterados, esses parâmetros alterados? Em primeiro lugar, essas mulheres que participaram desses estudos não tinham esses parâmetros alterados. O que elas tinham alterado era a circunferência da cintura, que era mais aumentada, e a aptidão cardiorrespiratória, que era mais baixa. No entanto, a pressão arterial estava normal, a sensibilidade à insulina estava normal, essas mulheres não eram diabéticas, não tinham nenhum grau de resistência à insulina, a glicose estava normal, os triglicerídeos normais e o HDL colesterol estava normal. Ou seja, não tem como tu alterar uma coisa que já está
no padrão normal, já está na normalidade, né? Inclusive eu tenho vídeos falando sobre isso. Não tem como você alterar um padrão, um parâmetro de saúde que já está nos seus níveis de normalidade. Agora, se esses parâmetros estivessem alterados, a chance do exercício promover alterações seria maior. Portanto, não é que o exercício não adiantou, não é que o exercício não teve efeito, não surtiu efeito para esses parâmetros, é que eles já estavam normais. No entanto, elas tiveram alterações e alterações significativas em dois parâmetros importantes e que são bem alterados em mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos. E o primeiro é a circunferência da cintura. Elas têm uma circunferência da cintura maior, né? Uma maior circunferência da cintura. E isso aumenta o risco de diabetes e de doença cardiovascular. Já a aptidão cardiorrespiratória nelas, ela era mais baixa. Elas não eram treinadas, elas não eram habituadas a fazer exercício físico. E uma aptidão cardiorrespiratória mais baixa é um fator de risco importante, é um fator de risco cardiometabólico para o desenvolvimento de doenças cardiometabólicas, né? Como por exemplo hipertensão arterial, outras doenças cardiovasculares e diabetes do tipo 2. Inclusive, ter uma aptidão cardiorrespiratória mais baixa é um fator de risco para mortalidade. O contrário é verdadeiro. Quando você altera esses parâmetros, ou seja, quando você promove reduções na circunferência da cintura e aumento na aptidão cardiorrespiratória, que foi o que aconteceu com essas mulheres que se submeteram a exercício físico, você reduz o risco de diabetes, de doença cardiovascular, você reduz o risco cardiometabólico no final das contas e também o risco de mortalidade. Então, para você ver, não tem conversa, né? O exercício físico ele deve ser feito por pessoas de todas as idades e de todas as condições de saúde, do indivíduo saudável ao indivíduo que tem alguma doença crônica ou algum distúrbio cardiometabólico ou algum distúrbio endócrino, como no caso dessas mulheres aqui que tinham síndrome dos ovários policísticos. Portanto, se você é mulher e tem a síndrome dos ovários policísticos, você precisa fazer exercício físico, porque essa síndrome altera vários fatores de risco que aumentam as tuas chances de ter doenças cardiovasculares, doenças metabólicas. Esses problemas, inclusive, aumentam as chances de você ter eventos cardiovasculares como infartos e derrames, inclusive aumenta as suas chances de mortalidade. Portanto, faça exercício físico. E se você me perguntar qual o exercício físico, esse estudo já falou, você pode fazer aeróbio de intensidade moderada, você pode fazer o HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, você pode fazer só musculação ou você pode fazer musculação junto com aeróbio, que é o exercício combinado. Mas pela sua saúde, faça exercício físico, ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos, até mais.